E a gente já conversa sobre, principalmente sobre a questão da prova de vocês, né? Eu acho que está todo mundo meio que curioso, né, para entender um pouco. E aí a gente vai falar dela. Ó, só para adiantar aí, minha prova vai ser na quarta-feira, dia 13. Se não tiver mudança, beleza? Entendeu aí, povo? Que dia? 13? Quarta-feira. 13. Ah, Isso, tá, aí beleza. a gente manda certinho. Fechou? Então, só para vocês já irem se policiando em relação a isso, tá? A semana de prova vai ser a semana mesmo que estava já pré-definida. Acho que é do dia 13 ao dia 19, né? 20 por ali. Mais ou menos essa semana. Fechou? Se for 13 a 19, a sua é segunda, então, né? Não, a minha jogou para 13, quarta-feira, primeiro dia. Ah, então vai ter final de semana? Vai ter Não. 2 semanas de prova? Na verdade, geralmente as provas começavam de segunda a segunda. E, Vamos dizer assim, nesse novo, não novo formato, né? Com essas adequações que tiveram aí, ela vai ser do dia 13, se eu não me engano, ao dia 19. Aqui, ó, de quarta, era a semana que vocês receberam aí, né? Então a minha quarta, jogos empresariais, não sei quem dá na quinta, do Wagner na segunda, do Gorla na terça. Beleza? Red. Vocês não têm aula, né? Vamos dizer assim, na sexta-feira, né? Vai ser de quarta a terça. De quarta a terça-feira. Então a gente vai passar por esse período aí, fechou? De quarta a terça-feira, tá? Deixa o pessoal dar mais uns 3 minutos, eu começo, tento falar tudo com vocês aí, a gente começa aí, já tira as dúvidas e fala o que eu tenho para falar aí hoje em relação a tudo. Beleza? Mas não dá nada não, vai ser de buenas. Ou não, né? Tem o lado bom e o lado ruim de tudo, né? Olha, quem recebeu mensagem aí? Deixa eu botar mais ali. Hoje tá. Pô, quem trabalha no comércio aí, tá sabendo de alguma coisa? Tava conversando com a Maria antes. Vai abrir ou não vai abrir amanhã? Que um fala que vai, outro fala que não vai. Que pé que tá isso? Alguém sabe? Eu lá na firma ninguém fala, não, amanhã eu vou ir. É? Então, aqui tá uma coisa meio. Uma incógnita, né? Estão falando que fecharia por mais 3, 4, 5 dias aí, depois eles iam derrubar a liminar. Mas cada um fala um negócio, eu não sei. Eu não sei mais o que vai ser, né? De que E ó, forma. tá doido o negócio. Tá feio, velho. Tá todo mundo enlouquecendo já. Senhores, E vamos ó, conversar. Ô, André, pode falar, velho, desculpa. não, é só falar que o negócio tá feio mesmo. É feio, velho. Bota feio nisso. Nem... Você não tem noção da loucura que tá parado. Tá. Essa é a verdade. Nossa, meu computador parece estar lento, mano. É estranho. É verdade. Deixa o Lucas entrar aí também. Senhores, vamos começar a conversar então. O que está rolando aí, né? Então, boa noite para todos que estão aí, aqueles que a gente tinha conversado antes. Vamos tentar falar um pouquinho de como será tudo isso, beleza? Então, a minha avaliação, que eu acho que é o que mais está todo mundo confuso nessa primeira instância aí. A minha avaliação ficou agendada para o dia 13 de maio, fechou? Quarta-feira, salvo alguma exceção, se tiver eu comunico com vocês semana que vem, beleza? Como irá funcionar a provinha? Acho que é a curiosidade de todos.
Ela vai ter um formato diferente. A gente teve uma reunião do núcleo ontem, beleza? Na qual eu faço parte. E a gente acredita que não volta, beleza? Esquece prova presencial. Essa prova vai ser virtual, beleza? Como que ela vai funcionar? A gente vai disponibilizar uma pasta para vocês no AVA, fechou? Isso a professora Valéria vai explicar depois com mais cautela, mas só para vocês criarem ou tirarem um pouco essa ansiedade. Essa prova ela vai ter uma pasta no AVA, no dia da prova, onde eu vou disponibilizar essa prova para vocês. Mesmo formatinho, beleza? Das atividades. A diferença é que ela vai ter, assim, um prazo um pouco diferenciado, tá? A gente vai tentar deixar essa prova aí para vocês com prazo de 24 horas para a resposta. Então, ela se inicia às 19 horas, vamos dizer assim, na quarta-feira, e ela termina às 19 horas do outro dia, no caso, quinta. Dá para a gente talvez estender um pouco mais aí, né, até às 20 horas, por exemplo. Beleza? Fechou? Formato um pouco diferenciado, não vai ter, acredito, muitas questões fechadas, algumas questões abertas. No meu caso, eu estou querendo tentar utilizar um case aí para ver se a gente consegue trabalhar toda essa questão aí do serviço, beleza? Dúvidas, meus queridos? Professor, nesse dia que vocês liberarem a prova, não tem aula, né? Então, eu vou fazer uma live de 40 minutos conforme a gente está fazendo, beleza, Thaís? Assim, por exemplo, eu libero lá a prova às 19 horas, como se fosse uma prova normal, coloco visível para todos, e aí nessa hora eu abro a live e a gente começa a trocar uma ideia, conversar se tiver alguma dúvida durante esses 40 minutos que ela permite, beleza? Tá. Aí vocês têm 24 horas para resolver lá, ok? Tá ótimo. Lembrando, né, que passível de cola aí, qualquer coisa, né? Questões iguais, muita coisa correlacionada à internet, alguma coisa correlacionada ao WhatsApp aí, de conversa paralela, isso a gente já pensa como cola. Fechou? Beleza? Dúvidas aí, meus queridos, em relação a isso? Todo mundo Sossegado. né? Né? De boa, né? Olha que prova maravilha. Oi. O peso da prova vai ser o mesmo? Tá. O que a gente decidiu assim, tá uma conversa, mas eu particularmente acho que vou acabar adotando o que ficou descrito pelo núcleo estruturante, tá? Então a gente decidiu que vai ter peso um pouco diferenciado. 5 do trabalho, 5 de prova. Beleza? Em vez de ser... Ô, Glória. Oi? Eu acredito que todos Glória, né? vão adotar. Beleza? Então, assim... A gente fez muito trabalho, né, cara? Oi? Não entendi. Trabalho é o que a gente já fez, né? Isso, os trabalhos não tem mais trabalho na minha disciplina, tá? A gente já encerrou. Só se alguém tiver alguma pendência aí, alguma coisa que estiver faltando dos trabalhos, vocês conversem aí, ó. Eu posso até falar o que eu fiz de trabalho. Dentro do que eu vou avaliar, vocês já entram aí e ver se vocês têm ou não. Se tiver alguma coisa faltando, como o AVA tá fechado, né? Todo mundo tem aquele e-mail de trabalho meu lá, né? Acho que todos. Sim. Então, ó, eu vou falar os trabalhos que eu vou avaliar. A gente deu um primeiro texto, que foi uma resenha, se eu não me engano, sobre marketing de serviço. Segundo foi um que a gente chamou de Mercearia do Toshiro, né? O terceiro foi o Supermercado Zona Sul, beleza? Aí eu trabalhei um texto, na verdade, com 2 exercícios, que foi o da Universidade Minerva. Isso, então um vai ser sobre ciclo de vida de serviço, e o outro, se eu não me engano, sobre uma aula lá que tinha 3 questões, que eu não vou me lembrar de cabeça agora. E o último, texto de marca. Fechou? Então, são 6 trabalhinhos aí. Beleza? Então, se alguém achar que está faltando algum, porque pela minha né, tabelinha aqui, tem bastante trabalho de bastante gente faltando aqui. Fechou? Eu não sei se a maioria fizeram, porque não peguei a lista de chamada. Eu fui fazendo pela ordem aí na qual vocês iam me entregando os trabalhos. Beleza? Mas se tiver faltando, alguém tiver com algum trabalho pendente, então vamos colocar aí até o dia, talvez, né? O dia da prova tem que fechar essas notas, até o dia 22, aí, dia 20, vamos colocar para ficar mais fácil. Eu vou estar aceitando esses trabalhos por e-mail. Beleza? Os trabalhos estão disponíveis aí.
Se alguém não tiver, me fala no grupo do WhatsApp lá, eu posso passar o que estiver faltando. Beleza? Para vocês não saírem prejudicados aí também nisso, hein, povo? Pelo amor de Deus. Beleza? Dúvidas aí? Obrigado. Sossegado? Só rodou, sossegado. Né? Tá ruim seu fone, cara. Tá ruim sua voz. Beleza? Então, meus queridos, se alguém tiver alguma dúvida, então, no decorrer da aula aí, vai perguntando. Só para a gente recapitular, então, prova dia 13 vai ser em formato online. Eu vou disponibilizar para vocês às 7 horas pelo AVA. Então, todo mundo tem que estar conectado, todo mundo tem que estar com isso pronto, preparado, enfim, 24 horas para resolver. Por que a gente pensou nisso? Talvez muitos de vocês não terão acesso, vamos dizer assim, em sala, né? Ou em casa. Então, dá um tempo hábil aí para você talvez fazê-la em outro lugar, tá? Mas uma dica que eu dou, velho, vamos lembrar que vocês vão ter 4 provas aí, hein, cara? Não é igual trabalho. Fechou, não vai abrir de novo. Beleza? Então não tem desculpa. São 24 horas aí, dentro dessas 24 horas não resolveu o problema, já Elvis. Beleza? Vai fazer prova substitutiva no final do ano. No final do bimestre. Deus o livre. Imagina se tiver terra até lá, né? Ia passar um meteoro hoje aí. Vai saber se o meteoro caiu em algum lugar e explodiu com tanto de álcool em gel que a gente tem que pegar. Professor, Oi? mas aí para o segundo semestre, então, provavelmente, então, nossas aulas podem voltar. Segundo bimestre ou semestre? No segundo bimestre ainda não tem nada definido, mas a gente vai querer, assim, conversando, né, com os outros professores, a ideia é que a gente mantenha um cronograma normal, com as mesmas datas de prova, tudo certinho, beleza? Mas não dá para afirmar nada ainda, tá? Não sei, porque a previsão, o governo, segundo o decreto dele, e o que já foi dito, hoje foi dito pelo município também, mas não que vale a nós, né, escolas de nível superior. Pelo que eu entendi, a UEL até dia 31, tá suspenso tudo. Né? O governo do estado só pretende voltar em agosto. O município também acatou isso só em agosto. Beleza? Mas tudo não dá para gente afirmar nada ainda. Beleza? Agosto. Cara, é o que o governo está falando. Mas assim, o que eu recomendo para vocês? A gente tentar vivenciar isso pelo menos de semana em semana, né? Para a gente ver o que vai acontecer. Eu sei que é difícil, é complexo, porque a gente depende de outras normativas, né? Imagina, se você não andar de máscara hoje em Londrina, você leva uma multa de R$500, né? Acho que está todo mundo sabendo disso. Não é mais, não só Londrina, acho que foi para o Paraná, tá? Então, assim, não é mais... eu esqueci em casa. Você saiu na rua? Na rua. Saiu na rua, tem que estar de máscara. Saiu na rua, tem que estar de máscara, beleza? Se você não tiver de máscara, é multa, é lei agora. Não é mais decreto, velho. O bagulho é lei. Então não estão de máscara aí, povo, vai levar multa. Passível aí para a delegacia responder ainda lá pro delegado por que você não tá com a máscara. Fechou? Então são leis. Então a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas aí. Fechou? Então assim, a gente vai conversando. Tá? Mas eu acho que, como a gente sempre fala, eu falo toda aula, né? Isso, uma hora resolve tudo. Acho que a gente, com certeza, daqui a pouco a gente começa a se encontrar aí, talvez, presencialmente falando, tá? Mas só fiquem atentos a isso, então, só para a gente começar a conversar aqui. Se tiver de verdade algum trabalho faltando, alguém tiver com dúvida, né, tiver realmente verificado aí que esqueceu alguma coisa, me manda lá por aquele e-mail que a gente já conversou, beleza? Para ficar mais fácil e correr atrás de tudo aí depois para não ter problema, tá? Futuramente falando, ok? Então, meus queridos, eu separei, eu acho que a gente tem mais 2 aulas antes da avaliação. Lembrando que na semana de prova ali não haverá aula, tá? Então, assim, só as provas mesmo. Eu acho que segunda-feira eu abro no dia 11, só para a gente trocar uma ideia aí, ver se alguém ficou com uma dúvida, só para a gente constar. Tá? Então, eu preparei, assim, mais ou menos o que eu acredito, né? Como eu disse, que eu irei pedir em prova, né? Do que eu irei trabalhar na avaliação. Eu fiz mais ou menos essas revisõezinhas aí, tá? Então, só para vocês saberem mais ou menos o que irá ser trabalhado. Beleza, pô? Beleza. Certo?
Então, vai ter mais 2 avaliações aí, é mais ou menos esse o conteúdo que eu acredito que eu vou fazer a prova de vocês, eu vou trabalhar em cima da avaliação de vocês. Certo? Então, vamos lá, né? O povo tem umas piadas de professor que é engraçado, né? Aí não vem ao caso. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje um pouquinho? A gente vai falar um pouco sobre essa questão de gerenciamento de qualidade. Lembrando que, né, a qualidade é perceptível de consumidor para consumidor, mas o mais importante a gente salientar aqui é que dentro da prestação de serviço ela é quase que, vamos dizer assim, dobrada essa questão da percepção pelo fato de a gente não ter o fator físico, o fator tangente muito presente, ok? Então a gente começa a entender toda essa questão da qualidade. E para isso, existem algumas lacunas que a gente diz que existem dentro dessa questão aí, desse gerenciamento. E quando a gente fala lacuna aqui, a gente pode trocar ela por um gap também, que caberia da mesma forma. Ou seja, esses espaços, né? Essa questão de abertura que existe entre um espaço e outro. Então, a primeira lacuna que a gente tem, a gente relata aí que são as expectativas dos consumidores em relação às expectativas, vamos dizer assim, da empresa ou da gerência. Então, a gente entende que nem sempre a empresa, isso é fato, entende o que o cliente quer. Né? E aí a gente tem que começar a alinhar tudo isso para ficar muito mais claro. Por exemplo, você tem um preço, o cara tem um prazo de pagamento diferenciado e às vezes você tem um prazo de pagamento diferenciado, a empresa coloca outro preço. Né? Comida, por exemplo, você vai num restaurante super, talvez, conceituado, chega lá, não é o padrão de atendimento que você esperava pelo aquele serviço que está sendo prestado. E isso, como a gente disse, vai gerar uma lacuna, gera um gap muito grande. A segunda lacuna que a gente tem é entre a questão da percepção de gerência e em relação à qualidade do serviço prestado. Então, nós sabemos que as empresas, elas entendem realmente, ou algumas delas, não vamos generalizar todas aqui, ela acaba entendendo que o cliente realmente deseja, que é o principal, né? O principal quesito, todo mundo tem que entender. Mas, às vezes, ela não é capaz de transformar tudo isso. Ou seja, de pegar essa informação, né, essa perspectiva, e estabelecer um padrão específico de atendimento. Vamos pegar um exemplo aí, ó, né, 9h20, né, desculpa, 7h20, as pessoas não sei se jantaram ou não, mas imagina você num drive-thru da vida aí, né, enfrentar lá no BK da vida, ou passar lá em Higienópolis ali, ver aquela fila imensa lá na frente do McDonald's. Então, o conceito de drive é para que esse momento seja rápido, é uma coisa dinâmica. E nem sempre isso acontece. Então, quando isso não acontece, gera essa lacuna, gera mais uma vez esse buraco imenso aí para tentar ser resolvido. Outra lacuna que a gente tem é em relação à qualidade dos serviços e a entrega. Então, de vez em quando, existem padrões aí conflitantes, né? Ou a falta aí de treinamento, ou até mesmo desmotivação aí de alguns funcionários pelo serviço que é prestado. Então, a gente pensa que para suprir essa lacuna aí, o atendimento ele tem que ser feito com uma qualidade diferenciada de mercado. E aí, lógico, né, além de tudo isso, do conhecimento que você vai ter, existe também essa questão do atendimento rápido. Tá? Próxima lacuna que a gente tem é a entrega dos serviços e a comunicação externa, onde a gente sabe, né, que talvez seja informado, porque a grande sacada da comunicação, né, simplesmente serve para você informar o seu consumidor sobre os benefícios, vamos dizer assim, do produto e do serviço na qual você está ofertando para ele. Então, desculpa, não é para isso que serve a comunicação. Não é uma via de duas, né? Vamos colocar assim, onde existe um diálogo. A comunicação ela é um monólogo. Ela simplesmente te informa, vamos dizer assim, dos benefícios e você acaba adquirindo ou não esse produto, tá? Eu sempre costumo dizer que a propaganda ela não força ninguém a comprar nada, beleza? Você tem o livre-arbítrio, você tem a decisão de comprar tudo aquilo que você deseja, né? Basta se informar sobre ele. Então, quando acontece isso, existe uma expectativa dos seus consumidores e elas geralmente são alteradas aí por declarações da empresa ou até mesmo da propaganda, beleza? Então, a propaganda te informa algo que às vezes não é tudo aquilo que o cliente está desejando quando consome. Um exemplo aí é um aluguel de uma casa de verão, por exemplo. Você olha na internet, vê um monte de coisa super bacana e quando chega lá, não é nada disso, vamos dizer assim, né, que está sendo ofertado pelos seus consumidores, tá?
chega lá, dá de cara com o negócio, que não é uma coisa muito interessante. E por último, aí a gente tem entre o serviço percebido, lógico, e o serviço esperado. A gente sabe que às vezes o cara, o nosso cliente, compramos alguma coisa e quando a gente chega lá, não tem nada a ver com aquilo, né? Então você se decepciona, talvez, lógico, vindo aí talvez de uma propaganda ou de uma ferramenta de comunicação não tão talvez perceptível por você, e aí você acaba adquirindo esse produto, né? E a gente pode colocar em cabeleireiro, oficina, e assim vai sucessivamente, para a gente fechar essa questão das lacunas, beleza? Outra coisa que eu coloquei nessa aula aqui, que eu acho importante a gente voltar a retomar, é a questão do ciclo de vida lá, o ciclo do serviço. Então, a gente sabe que isso acontece, ele pode ser expressado aí como ele é desenhado, na verdade, através aí de uma sequência de eventos, na qual a gente imagina, quando a gente cria, né, que os nossos consumidores irão passar por todo esse processo, beleza? Então, a gente usou como exemplo na aula uma clínica, beleza? E dentro dessa clínica, a gente começa a entender que existem vários ciclos correlacionados a ela, desde a entrada do seu cliente até a saída dele, vamos dizer assim, desse consultório. Então, o que a gente começa a entender? Que se alguma coisa falhar nesse processo, o nosso consumidor, né, pode ser, provavelmente, ele não irá adquirir o meu serviço. Então, só para a gente relembrar, o slide está aí, né? E a gente acredita que fez uma atividade, se eu não me engano, foi uma das atividades propostas, né? Mas com a instituição lá, a Universidade de Minerva, onde a gente tentou criar um ciclo de serviço. Então, o que acontece aí? Primeiro, né, você vai entrar dentro dessa clínica, vai ter que achar um lugar para parar o seu veículo, aí você vai entrar dentro dela realmente, você vai ser atendido, pode ser que você obtenha algum tipo de informação ou repassem algum tipo de informação para você, entrega os seus documentos, você vai assinar formulários, vai autorizar alguma coisa, preenche aquele histórico que todo mundo faz com você, né? Faz algum tipo de exame preliminar, né? Como aferimento de pressão e assim vai indo, faz lá também seu peso, sua altura, espera na sua vez, né, de ser atendido, vai para a consulta, da consulta você faz algum tipo de exame, esses exames são feitos análise, depois você volta para uma orientação junto ao médico, e aí ele te passa uma prescrição relacionada àquilo que você está sentindo ou não, e aí por último você sai dessa clínica, tá? Então esse aí é o ciclo que a gente entende que vai acontecer, e isso aí tem que funcionar da melhor forma possível para criar um benefício, vamos dizer assim, né, que agrade, e aí entra dentro daquela questão da qualidade junto ao seu consumidor final. E para a gente encerrar toda essa questão dessa parte de revisão, né, eu trouxe a questão do conceito de marca. Os primeiros slides que a gente trabalhou, eu trago uma definição da Associação Americana de Marketing, beleza? Eu falo sempre que é uma definição, ao mesmo tempo que ela é atual, ela acaba não sendo, mas ela tem muito sentido dentro do que a gente fala mercadologicamente, tá? Por quê? Porque ela simplesmente é utilizada para você diferenciar algo de algo, beleza? Então, você é um prestador de serviço, para você se diferenciar de outro prestador de serviço que faça a mesma coisa que você, vamos colocar assim, você tem que utilizar uma escrita, vamos colocar assim, um símbolo, um nome, alguma coisa nesse sentido que vai caracterizar para o seu consumidor, né, uma diferenciação. Então, nessa definição da AMA de 1960, a gente entende que simplesmente a marca serve para isso, tá? Para você diferenciar um concorrente de outro. Mas eu gosto muito de uma definição da Clotilde Pérez, né, onde a Clotilde trabalha, além de toda essa definição que a gente viu da simbologia, ela fala um pouco sobre essa questão aí da percepção afetiva que nós temos com determinadas marcas existentes dentro do mercado, tá? Então a gente sabe hoje que nós compramos, adquirimos e seguimos aí produtos ou serviços que nossos, talvez pais, avós, né, adquiriram ou compram, beleza? Então é isso que ela acaba aí se direcionando dessa ligação, desse vínculo que a gente vai ter em relação à questão das marcas, tá? Outra questão para a gente começar a pensar são dois questionamentos que eu coloco aí, né, para a gente entender um pouco mais, que seriam duas perguntas, onde a gente pensa o que aconteceria se, né, o mercado respondendo, os seus consumidores respondendo para você. Se sua prestadora de serviço optasse por não utilizar uma marca.
Geralmente você cairia lá naquela definição contrária da década de 60 do AMA, onde você simplesmente seria algo a mais no mercado, sem definição nenhuma, né? Você seria só mais um prestador de serviço. Simplesmente isso, tá? Agora, do ponto de vista de mercado, além de tudo isso, você acaba tendo algumas vantagens ou desvantagens, vamos colocar do ponto de vista, na verdade, na minha opinião, porque você não vai ter aí custo com nada, né? Você não vai ter custo com divulgação, você não vai ter custo aí com criação de marca, com criação de logo, com nada disso. Simplesmente isso vai se diminuir para você. Em contrapartida, se você como empresa optasse por utilizar essa marca, né, nos seus serviços, né, lógico, o primeiro passo seria que você ia se diferenciar perante os seus concorrentes. E aí isso, lógico, além de toda essa questão de diferenciação, você teria também custos adicionais, né, como criação de logo, como criação de vários atributos, e além de tudo isso, né, os custos com divulgação. Mas do ponto de vista dos nossos consumidores, a gente entende que empresas que utilizam a marca, elas criam vantagem perante as demais. Primeiro, a marca vai identificar sua empresa, vamos dizer assim, e de certa forma ela vai criar uma proteção legal perante seus consumidores. Por quê, né? Porque você vai acabar sendo conhecido e automaticamente você vai ter um diferencial perante seus concorrentes pelo serviço na qual você presta. Beleza? Isso gera, vamos dizer assim, uma certa defesa contra o consumidor, porque ele já conhece ou alguma pessoa já conhece e fica mais fácil a aquisição. 2, a marca, ela sempre vai facilitar o processo de compra, reduzindo muito essa questão de tempo. Como a gente vai pensar nisso, né? A gente sabe que até antes de tudo isso acontecer, eu acho que eu devo ter falado isso na aula também, a gente talvez não dava importância muito para essa questão de tempo, porque a gente sempre relatava que nós não tínhamos tempo para nada, tá? Então, com essa questão do não ter tempo para nada, automaticamente eu reduzia esse tempo de decisão de compra. Eu já ia adquirir talvez serviços, e vamos colocar, por que não aqui, para facilitar, produtos que eu conheço para facilitar muito mais a minha vida e ser muito mais dinâmico, ser muito mais rápido em relação a isso. E o terceiro e último, para a gente fechar, a gente pensa que a marca, né, ela vai te conferir um status de diferenciamento de mercado perante os seus concorrentes. Então, se sua marca for uma marca estabelecida, né, uma marca que confere, vamos dizer assim, bons resultados mercadologicamente falando, automaticamente você vai se diferenciar dentro desse mercado e vai ter aí, né, vários clientes que vão buscá-lo ou vão querer adquirir aí o seu serviço. Beleza? Dúvidas aí, meus queridos? Ao som do meu vizinho que hoje está tocando jazz lá no andar, que está lá, ó, que ninguém enxerga. Não sei se vocês ouviram. Uma gritaria aí. Tá tocando hoje. Dúvidas? Só alegria. Hã? Só alegria. Tá certo, cara. Opa, animado aí, filho, na sacada. Aí, ó. Você dá pra ouvir os gritos? Dá pra ouvir ou não? Vamos colocar o microfone pra fora. Dá pra ouvir, sim. Você não dá pra ouvir, né, cara? O povo tá gritando tudo aí. Dúvidas, meus queridos, em relação às avaliações? Eu vi que entrou gente depois aí. Se tiver alguma dúvida, aproveita. A gente já tenta saná-las. Ô, professor, então, semana que vem, segunda e quarta revisão também? Normal, vou dar outra revisãozinha, vou terminar acho, com for de serviço, se eu não me engano. Beleza? Aí na quarta, né? Então vai ser 5 aulas de revisão. Quase isso, para a gente fechar todo esse material. Coisas que eu não faço, né? Não. Dá para ver uma aula assim. Colocou aí para vocês, ó, quem puder participar aí do projeto, eu agradeceria muito. Eu não sei se a Valéria queria entrar aí hoje, eu não sei se era eu ou outro Fábio ou não, porque eu não estou acostumado, nem eu me chamo de Fábio, mas eu acabei não passando o link para ela. Mas está lá no WhatsApp de vocês, acabei de ver aqui. Se alguém quiser entrar e participar do projeto, a gente agradece muito. Se alguém estiver faltando, principalmente a CO, é a hora, vai trabalhar tudo remotamente, hein? Meu Deus, professor. Filho. A gente pega. Eu, infelizmente, não tenho condições alguma. Né? E aí, mais alguma dúvida aí, povo?
Suave. Não. É? Todo mundo tranquilão? Tranquilo, mestre. Tranquilão, tranquilão? Então, beleza, povo. Aproveitem aí o final de semana. Amanhã é feriado. Não, amanhã não, né? Que sexta-feira é feriado. Sexta-feira é feriado. Então, aproveitem aí, né? Para botar tudo em ordem. Talvez alguma coisa relacionada aos seus estudos. E lembre sempre, ó, se alguém faltou algum trabalho, me manda, fazendo um favor. Ou manda os trabalhos que estão faltando aí. Por aquele e-mail que a gente combinou, porque eu não vou abrir o Ava novamente, tá? Vai tudo por aquele e-mail, eu faço controle por aqui. Beleza? Beleza. Vou pegar a motoca amanhã, né? Então, chique, hein? Vamos Você ver. fez eu mudar de ideia, hein, professor? Falar pra você, hein? Tá ouvindo Eu queria trocar de carro, falar pra você, eu até tá endoidou. Eu falei, eu queria trocar de carro, mas agora eu tô pensando em pegar uma motoca, hein? Pra nós tomar suco. Meu amigo, eu te mando aí. Um amigo meu, ele tava vendo uma, cara, 10 pau, vou te mandar a moto. Vai em São Paulo pra buscar. Manda ela agora pra você, daqui a pouco eu mando vocês aí pra vocês verem. 10 conto, manda hein? que nós vai Ele vai querer comprar amanhã já. Não, mas meu amigo tá negociando ela, parece. Vou mandar pra você ver aqui. Não, mas isso aí é planos para o ano que vem, tem que tirar a carteira. Isso aí vai demorar, ele vai acabar comprando, acho que antes. Não, pode comprar que eu ando. Eu tenho carteira. Eu pulou, Rodolfo, já era. Beleza? Então, mas né, vai dar um rolê, Então, fechou. Abraço a todo mundo aí, boa semana. Até mais. Pra você também, professor. Falou. Ô, Andrei Gordo, tá aí?